Iniciar a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E como eu faço em toda a exposição de algum livro, o nosso primeiro momento é sempre trazendo questões introdutórias, de contexto, de autoria, os problemas que a igreja estava enfrentando, que motivaram os servos do Senhor a escrever essas epístolas, essas cartas. Epístolas quando eram circulares, quando eram cartas que eram dirigidas não para uma igreja só, mas que eram para várias igrejas, ou que era para várias igrejas. A carta tem mais um caráter direcional, né? Então, quando um documento apostólico era escrito para uma igreja específica, nós chamamos isso de uma carta, né, que ela era direcionada para uma comunidade específica. Uma epístola, ela tinha esse caráter mais circular. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trazer algumas informações de introdução, para que a gente possa entender quais os problemas a igreja de Colossos estava enfrentando, que foram motivos para que Paulo escrevesse a carta. Mas eu gostaria de ler o texto, capítulo 1, versículo 17, porque eu entendo que esse texto, esse versículo, é uma espécie de tese ou o tema da carta aos Colossenses. Nós vamos observar logo de cara que o apóstolo Paulo tem o objetivo de exaltar a pessoa e a obra de Cristo, e há uma razão específica para isso, que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, o verso 17 do capítulo 1, Paulo diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, essas declarações enfáticas do apóstolo Paulo tinham um propósito, né? Ele não está aqui jogando palavras ao vento, como se ele não tivesse um objetivo claro ao se dirigir à igreja de Colossos dessa forma, tá? Então, eu entendo que este versículo aqui é, de alguma forma, o tema. Se nós pudéssemos dar, mas no final nós vamos fazer uma declaração resumida do que nós entendemos que é o tema da carta de Colossenses, mas nós entendemos que o tema principal gira em torno da pessoa e da obra de Cristo. Paulo trata sobre isso nos capítulos 1 e 2, e nos capítulos 3 e 4, ele vai falar sobre os resultados práticos dessas pessoas que estão em Cristo. Quais são os resultados práticos da vida em Cristo? A vida cristã, nós entendemos, mais do que um amontoado de conceitos e dogmas, é uma questão de vida, é uma questão de conduta, é uma questão de comportamento, tá? Então, quando essa carta foi escrita e onde Paulo estava quando escreveu a carta? Nós temos algumas informações, e aí nessa primeira parte aqui, nesse primeiro estudo, que é mais uma questão introdutória, nós vamos ler algumas passagens para justificar os pontos que nós vamos levantar aqui, como, por exemplo, a questão da autoria e da data. A autoria fica clara, né? Paulo já faz uma declaração logo no início do verso 1, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aqui eu já destaco uma questão interessante, que é uma das características das cartas bíblicas, é que o autor se identifica no início. As cartas, os documentos antigos, normalmente a pessoa escrevia o documento e no final se identificava, a pessoa se identificava. Até hoje é assim também, normalmente as assinaturas vêm no final, a pessoa se identifica. É uma característica das cartas bíblicas, das cartas do Novo Testamento, os autores se identificarem logo no início. E não só se identificarem, apresentar o nome, mas de alguma forma as suas credenciais, e Paulo faz isso aqui. Esses primeiros versículos serão discutidos na próxima semana. Então, já sabemos que o autor é Paulo. Agora, onde ele estava quando escreveu a carta? Veja o capítulo 4, versículo 18, Colossenses. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. Olha só como Paulo se despede. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco.
Então, meus irmãos, os autores, os estudiosos, eles são unânimes, no sentido de que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Roma, preso, e nós temos como contexto dessa prisão de Paulo o livro de Atos, capítulo 21. Eu vou dar uma folheada, eu gostaria que você também pudesse nos acompanhar. Se você observar no capítulo 21, a partir do versículo 27, Paulo foi preso. Paulo fez a sua terceira viagem missionária, né? E depois você pode dar uma lida, que Lucas registra aí a terceira viagem missionária de Paulo no capítulo 18. Depois que ele faz todo o seu itinerário, ele então volta para Jerusalém. E o propósito de Paulo já era ir a Roma. Ele queria levar o evangelho na capital do império, porque isso faz toda a diferença. Se o evangelho chega nas principais cidades, né, a possibilidade dele se espalhar com mais facilidade é maior. Então já havia o propósito de Paulo de ir a Roma. Só que quando ele retorna da terceira viagem missionária, ele para em Jerusalém e, como de costume, nós conhecemos um pouco esse perfil evangelista, o evangelizador de Paulo, o perfil missionário dele. Paulo não ficava quieto. Ele chega em Jerusalém, ele procura logo um lugar público, de modo especial uma sinagoga, e ali ele começa a pregar o evangelho. Quando ele chega a Roma, no final da sua terceira viagem missionária, ele já não era mais um ilustre desconhecido. Paulo já era muito conhecido, aliás, antes mesmo desse episódio, ele já era muito conhecido. Mas nesse momento, Paulo já era conhecido e vulgarmente, ou de maneira pejorativa, era considerado uma espécie de revolucionário, por conta da sua pregação muito confrontadora. Então, Paulo era tido como um revolucionário social, alguém que estava ali para causar algum tipo de revolução, mudança de governo, pela sua fidelidade a Cristo e não sujeição às autoridades. No período do Império Romano se estabeleceu o culto ao imperador. Então Paulo, com a sua pregação, em que ele exaltava a pessoa de Cristo e declarava a sua lealdade e a dos cristãos total a Cristo, logo passou a ser o alvo de muitas perseguições. Se você observar capítulo 21, eu gostaria de dar uma lida nos momentos que antecederam a prisão de Paulo, a partir do versículo 27, Atos 21, 27. Quando já estavam para findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade. Havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente fecharam as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, e os soldados cessaram de espancar a Paulo. Então, foi nesse momento que Paulo foi preso. Depois ele fica sob o poder das autoridades em Jerusalém e se descobre que havia um plano para matar Paulo. Ele iria prestar esclarecimento diante das autoridades e algumas pessoas estavam se amotinando, tramando um plano para, no momento que Paulo fosse prestar o seu esclarecimento perante as autoridades, eles iam matar a Paulo. E quem descobre isso e avisa a Paulo é o sobrinho de Paulo. É interessante, você pode dar uma olhada nos capítulos 22, o filho da irmã de Paulo descobre, e aí vai e avisa a Paulo. Paulo então pega e pede ao soldado que permitisse que aquele jovem fosse à autoridade e avisasse do plano que estava em curso.
As autoridades tomam todas as providências, porque afinal de contas Paulo era um soldado, era um cidadão romano, ele tinha prestígios por isso, e então eles tiram Paulo de Jerusalém e o levam para Roma, e lá é onde acontece todo o processo. Paulo fica preso, ele apresenta a sua defesa perante as autoridades, mas ele fica preso. E quando estava preso, Paulo escreve várias cartas, antes da sua morte, é claro, né? Então, Colossenses provavelmente foi escrita por volta de 62 e 63. Nesse período, Paulo estava em Roma. Ele vem morrer por volta de 64, 65, alguns autores até colocam o ano 66 depois de Cristo, que foi quando Nero, o grande algoz, um dos grandes algozes do cristianismo, martiriza Paulo. Então é na prisão, se você observar todo o final do capítulo, todo o final do livro de Atos, você vai ver que ele vai tratar das defesas de Paulo e os benefícios que ele recebeu por ser cidadão romano. Ele recebeu benefício, por exemplo, de ficar numa prisão domiciliar, aluga uma casa, e a partir daí Paulo escreveu diversas cartas. A carta de Filipenses, por exemplo, também foi escrita nesse contexto. Agora, a cidade de Colossos, qual a importância dessa cidade? Colossos ficava na região da Frígia, né, uma região que era vasta. Hoje, a atual Turquia, né, não é que Colossos hoje é a Turquia, mas a região da Frígia, né, Colossos não existe mais. E essa cidade ficava a cerca de 160 quilômetros de distância de Éfeso. E eu trago essa informação aqui porque ela vai ser muito importante. Porque boa parte do ministério de Paulo, do ministério da pregação de Paulo, foi desenvolvido em Éfeso. Éfeso, por assim dizer, foi um grande celeiro de preparação de homens para a semeadura do Evangelho. Então nós vamos observar que a cidade de Colossos, a chegada do Evangelho nessa cidade tem muito a ver com o que acontecia na cidade de Éfeso. Essa cidade, Colossos, segundo alguns autores, ela foi fundada por Xerxes, Assuero, né, o rei da Pérsia, que viveu ali por volta de 485, 465 a.C. E na época de Paulo, Colossos fazia parte de uma província romana. Não era uma cidade que tinha muita expressão, era uma cidade pobre, que ficava numa região onde tinham muitos vulcões. Só um detalhe aqui, um dado interessante: Colossos ficava próxima a Éfeso e próxima também a Laodiceia. Laodiceia, que é mencionada no livro de Apocalipse, e ali há um paralelo das águas termais, às águas mornas de Laodiceia. Então era uma região onde tinha uma atividade vulcânica muito intensa. Agora olha só, ao mesmo tempo em que isso trazia dificuldades para Colossos, por conta dessa atividade vulcânica, segundo alguns autores, o solo da região era muito rico em alguns minerais. E então havia uma criação muito grande de rebanhos, ovelhas, haviam muitos pastores, o que fez com que a indústria têxtil se desenvolvesse na cidade de Colossos. Então, a atividade comercial dessa cidade era a indústria têxtil, especialmente por conta da lã dos animais que ali eram criados naqueles campos ao redor da cidade. Pois bem, como foi que o Evangelho chegou à cidade de Colossos? E aí nós precisamos voltar um pouco, talvez no livro de Atos, capítulo 19, e que eu gostaria de ler com você. Atos capítulo 19, versículo 10. O texto nos diz assim: aqui no capítulo 19, Paulo está em Éfeso, tá? Por isso que eu falei que Éfeso tem uma importância muito grande na chegada do Evangelho em Colossos, na cidade de Colossos. O verso 10 diz assim: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos.
Olha que informação interessante. Paulo permaneceu na cidade de Éfeso 2 anos. Nós vamos ver mais à frente que é provável que Paulo não conhecesse a igreja de Éfeso. Alguns autores entendem que quando Paulo passou pela Frígia, nas suas viagens missionárias, é possível que ele tivesse passado em Colossos, mas Paulo não conhecia a igreja de Colossos. Nós vamos ver daqui a pouco um texto aqui no livro, no próprio livro, na própria carta, que mostra que Paulo não conhecia aqueles irmãos face a face. Então, como foi que o evangelho chegou a esta cidade? O entendimento mais comum é que algumas pessoas da cidade de Colossos foram a Éfeso nesse período, durante esse período que Paulo estava lá, por 2 anos. E o que era que Paulo estava fazendo em Éfeso? Se você observar nos versos anteriores do capítulo 19, Paulo estava pregando na escola de tiranos, Paulo estava nas sinagogas, Paulo fez de Éfeso um celeiro para a preparação de missionários. Então o entendimento é de que alguns desses de Colossos tenham tido contato com o evangelho em Éfeso, por intermédio da instrumentalidade de Paulo. E entre esses, nós podemos citar Epáfras. Daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 2, versículo 1 de Colossenses, mas veja o que diz o versículo 20 do capítulo 19 de Atos. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Crescia e prevalecia poderosamente aonde? Na região da Frígia. Éfeso, Hierápolis, Colossos e outras cidades ali que ficavam no entorno da cidade de Éfeso, onde Paulo desenvolveu o seu ministério por 2 anos, como diz Atos capítulo 19, versículo 10. Então, ao que tudo indica, um homem chamado Epáfras, de Colossos, teve contato com o evangelho através do apóstolo Paulo, e ele então traz o evangelho para Colossos, e ali surge uma igreja. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 1. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então, provavelmente Paulo não conhecia aquela igreja, porque eles não o haviam visto face a face. Mas veja o capítulo 1, versículos 7 e 8. Paulo está se dirigindo à igreja de Colossos e diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Meus irmãos, observe, este homem Epáfras, que foi muito provavelmente um discípulo de Paulo, ele ouve o evangelho, recebe o evangelho, e ao voltar para Colossos, esse homem começa a pregar o evangelho e surge a igreja. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Eu não gostaria que esse estudo ficasse muito maçante com a quantidade de informações, então eu quero já ir aplicando, fazendo algumas aplicações daquilo que a gente tem trazido aqui. Eu entendo que esta informação deve nos fazer repensar o nosso modelo de funcionamento, inclusive a nossa prática eclesiástica. Observe que já havia naquela igreja o entendimento, lá nos primeiros séculos. Colossenses surgiu antes, ainda no primeiro século, né? Ali no ano Domini, mas a igreja já entendeu a missão, que um discípulo feito, ele precisa fazer novos discípulos. Vejam que Paulo, se a igreja fosse esperar que os apóstolos, os evangelistas, oficialmente reconhecidos pela igreja, desenvolvessem o trabalho naquela região, dificilmente a igreja sairia daquele contexto de Jerusalém. Por que a igreja se expandiu tão rapidamente? Nós não podemos nos esquecer da bênção que o apóstolo Paulo foi,
E nós precisamos reconhecer isso porque a própria Escritura mostra o quão foi profícuo e intenso o trabalho do apóstolo Paulo, mas nós não podemos nos esquecer desses obreiros. A exemplo de Epáfras, que recebeu o evangelho provavelmente em Éfeso, quando Paulo passou lá os 2 anos, e quando ele retorna para a sua cidade, entre os seus, ele espalha as boas novas. Então, vejam capítulo 4, versículo 12 também. Capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós. Essa expressão que é dentre vós significa que Epáfras era um cidadão de Colossos, ou que residia lá. O que Paulo está dizendo é que Epáfras era um entre eles, servo de Cristo, voltando à leitura do capítulo 4, verso 12, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Eu entendo que aqui Paulo já estabelece um princípio interessantíssimo acerca do funcionamento da igreja quanto à sua missão. Há um sentido em que Deus chama pessoas para equipar o rebanho de Cristo, mas este rebanho equipado deve desempenhar o serviço também. Então, a igreja de Colossos, muito provavelmente, ela não foi plantada diretamente por Paulo, mas por alguém que foi instruído pelo apóstolo Paulo. Essa igreja era composta, pela sua maioria, de gentios convertidos, mas haviam também judeus. E aí nós vamos ver que Paulo vai alertar esses irmãos sobre os perigos deles voltarem aos rudimentos do mundo, às velhas práticas. Então, eles eram uma sociedade formada por muitos gentios, ou seja, não judeus, mas também composta por muitos judeus. Havia uma mistura. Alguns autores entendem que os judeus migraram para esta região por serem comerciantes, criadores de rebanhos, de animais, e encontraram na região de Colossos as condições ideais para desenvolver as suas atividades. Há outros que entendem que, na verdade, os judeus foram misturados aos gentios nesta região de tempos passados, especialmente quando os judeus foram dominados por outros povos. Então, diante dessas informações, quais eram os perigos que rondavam essa igreja e que despertaram a atenção de Paulo para escrever essa carta? Eu entendo que o primeiro perigo que rondava esta igreja era o perigo do retorno ao paganismo e à prática da imoralidade. Vejam aí o que diz os versos, capítulo 3, versículos 5 a 11. Colossenses capítulo 3, 5 a 11 nos diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então observe que Paulo alerta esses irmãos: cuidado, para que vocês não abandonem a sensatez e voltem às práticas que eram próprias do velho homem antes da conversão de vocês. E Paulo faz essa advertência ao longo de toda a carta. Nós podemos ver no capítulo 1, versículos 21 a 23, ele diz assim: E a vós outros,
Também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então entendo que Paulo o tempo todo está tocando nessa questão. Cuidado com a imoralidade, não se entreguem ao pecado, vocês já vieram de lá e não podem voltar aos rudimentos do mundo. Um outro perigo que rondava a igreja de Colossos, e esse perigo rondava não só a igreja de Colossos, mas o cristianismo ali no seu início, que é o que ficou conhecido como a heresia de Colossos. O que era que essa heresia ensinava? Afirmava que Cristo era, a fé em Cristo era algo bom em certo ponto, mas não era suficiente. Para completar a obra da salvação, você precisava fazer outras coisas. Não eram só as obras, não eram só os ritos, não eram só práticas místicas, era Cristo também, mas junto com essas coisas. Talvez o que mais se aproxime, em termos de denominação hoje, e nós vamos mais à frente aplicar isso de maneira mais clara, seja o entendimento da Igreja Católica de que o fiel, ele precisa de alguma forma suprir a graça de Deus com as boas obras. Então ele precisa da graça de Deus que vem sobre ele, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer algum esforço para completar essa obra da graça, e aí sim ele tem um lugar no paraíso, um lugar no céu. O que os colossos estavam ensinando era que a obra de Cristo era boa sim, mas precisava de algo mais. Eles precisavam cumprir algumas normas, regulamentos, precisavam voltar a algumas práticas do judaísmo, como por exemplo a prática da circuncisão, que nós vamos ver que Paulo inclusive menciona, inclusive até sacrifícios, ou seja, algo adicionado à obra de Cristo. Mas há mais. Na heresia de Colossos, além dessa supressão da obra de Cristo, havia uma espécie de ascetismo também. No capítulo 2, versículos 20 a 23, nos dizem assim: se morreste com Cristo, Colossenses 2, 20 a 23, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isso, não proveis aquilo, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que Paulo está combatendo aqui é essa prática religiosa de impor rigor onde a Bíblia não impõe rigor. Isso é ascetismo, é uma espécie de tratamento rigoroso do corpo. Agora, de onde é que surge isso? Nesse período, ali nos primeiros séculos, já começava a surgir uma falsa doutrina que posteriormente ganhou corpo no segundo século, que ficou conhecida como gnosticismo, que era uma mistura de elementos e práticas da filosofia grega com elementos do judaísmo, do farisaísmo, elementos da religião, outros elementos da filosofia mística. Então eles fizeram um catado de vários conceitos e elementos de todas estas áreas e desenvolveram um sistema, um corpo, um sistema de pensamento, que posteriormente ficou conhecido como gnosticismo. Mas alguns autores entendem que aqui na igreja de Colossos, já no primeiro século, já havia a raiz, o embrião dessa doutrina, dessa heresia que se consolidaria no segundo século.
parte do pensamento grego entende que a matéria é má. Eu já falei isso aqui para os irmãos várias vezes. Isso vem da filosofia de Platão, que entendia que o que vale e o que é bom de fato é o espírito. Daí a ideia de você elevar o espírito. E como é que você eleva o espírito? Por meio da gnose, por meio do conhecimento. Então, quanto mais você conhece, você é uma pessoa culta, você é alguém de espírito elevado. Então, esse é um conceito da filosofia platônica, da filosofia grega. Por outro lado, e aí eles entendiam que o corpo é mau e Deus, portanto, não criou o corpo. O corpo, portanto, é um grande sepulcro da alma, é uma grande prisão, melhor dizendo, da alma. Esse corpo aprisiona a alma, ele não vale para nada e, portanto, eu posso fazer dele o que eu bem quiser. Meus irmãos, qual é o reflexo prático disso? Se eu entendo que o meu corpo, eu defino as minhas regras, eu faço dele o que eu bem quiser. Perceberam a implicação disso? Isso tem implicações práticas. Quando a gente vê, por exemplo, esse mote por aí, as pessoas dizendo, eu faço da minha vida o que eu bem quiser, o meu corpo, defino eu as minhas regras, isso tem uma raiz histórica, isso tem uma raiz filosófica, isso tem uma raiz espiritual. Então, havia esse entendimento de que, pelo fato do corpo não ser bom, você precisa mortificar o corpo. E é daí que, por exemplo, vinham os jejuns, porque você precisa surrar o corpo. Eu não estou aqui dizendo que o jejum é uma prática boa, se feita da maneira correta e com a intenção correta. Inclusive a Bíblia nos recomenda fazer isso. Mas a questão que eu estou pontuando aqui é que o rigor ascético, o rigor excessivo que era imposto ao corpo nesta época, era parte de uma compreensão de que o corpo não serve para nada e que por isso eu preciso mortificá-lo. Nós vamos ver como isso se refletiu na igreja da Idade Média. Os votos de pobreza, os votos de miséria, de que você não pode ter, porque se você tiver, isso de alguma forma, o ter, a matéria, em um modo geral, é algo ruim. Então, esses comportamentos, eles estão enraizados em algum tipo de compreensão. Então, Paulo diz que havia um rigor ascético. Só que Paulo diz que isso de nada valia para a sensualidade. É como se Paulo dissesse assim, de que adianta você vestir uma roupa, cobrindo todo o corpo, lambendo o chão? E aqui eu abro um parêntese e digo que as nossas roupas devem ser santas também, no sentido de que elas devem refletir o caráter santo de Deus em nós, tá? Mas o ponto aqui Paulo diz que essas pessoas estavam dando um excessivo valor aos costumes, não coma, não beba, não faça isso, não faça aquilo outro, mas isso nada servia contra a sensualidade, nenhum valor contra a sensualidade. Eles poderiam estar por fora com um corpo impecável, mas o pecado dentro do coração, e Paulo diz, cuidado com isso, cuidem do coração de vocês também. Então, uma outra característica dessa heresia de Colossos era o cerimonialismo. Vejam como Paulo descreve isso nos versos 11, 16 e 17 do capítulo 2 e versículo 11 do capítulo 3. Colossenses 2, verso 11, diz assim: nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Agora verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Meus irmãos, parece que o que estava acontecendo na igreja de Colossos era o seguinte: esses irmãos que haviam vindo do paganismo, eles passaram a desenvolver uma fé meio que ascética. Proibiu tudo, não pode nada.
Pode comer, não pode beber, festas, tem que cumprir à risca as festas do calendário, talvez as festas do calendário judaico, que Paulo tem em mente aqui, as festas de tabernáculo, de Pentecoste, a festa da Páscoa, e várias outras celebrações que eram próprias do calendário judaico. Ele fala aqui da questão dos sábados, as festas de lua nova. Então essas pessoas se tornaram tão radicais que eles estavam querendo impor às pessoas e julgando. Paulo diz: ninguém pois vos julgue por causa de comida. Talvez aqui haja um reflexo do que acontecia na igreja de Corinto com respeito à comida sacrificada aos ídolos. Pode comer ou não pode comer? Pode comer a carne que eu compro lá no mercado? E se a carne for sacrificada a ídolo? A gente pode pensar hoje no nosso contexto algumas comidas que as pessoas às vezes acham que o crente não pode comer e daí por diante. Então, na igreja de Colossos, Paulo está lidando com esse problema, o rigor ascético, o cerimonialismo. Os hereges dessa época ensinavam que além da fé em Cristo, eles precisavam cumprir os ritos da antiga aliança. Mas há outra coisa aqui que caracteriza a heresia de Colossos. Veja o verso 18 do capítulo 2. Paulo diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que Paulo está dizendo é: vocês estão cultuando seres angelicais, como se a obra de Cristo não fosse suficiente. Vocês estão querendo substituir o cabeça da igreja, que é Cristo. Ele que é o cabeça orgânico, que dá crescimento, vitalidade à igreja, e nós não precisamos dessas coisas. Havia, portanto, essa adoração, né, a anjos, também como sendo e Paulo adverte severamente essa igreja. Quais são os temas teológicos abordados na carta? Nós já estamos aqui caminhando, depois nós vamos ver a relevância, né, da carta para hoje. A gente já está caminhando para o final aqui dessa parte introdutória. Nós entendemos que isso é muito importante, porque no decorrer do estudo da carta, essas informações serão importantes para a nossa compreensão. Quais são os temas teológicos da carta aos Colossenses? Eu entendo que o principal é cristologia. Paulo está defendendo aqui a autoridade absoluta de Cristo. Parece que nos nossos dias isso é desnecessário, mas não é. Nós vamos ver daqui a pouco, quando eu for falar sobre a relevância de Colossenses para hoje. Meus irmãos, existem práticas no meio evangélico hoje que são, na verdade, uma negação da suficiência da obra de Cristo, mesmo que a gente não perceba, porque isso se apresenta de uma maneira muito sutil, e nós precisamos ter cuidado com isso. Então eu entendo que a cristologia seja o tema central aqui. Paulo está defendendo a pessoa de Cristo, a sua obra, a sua divindade. Vejam que havia um questionamento a esse respeito. Bom, se o corpo é mau, o Filho de Deus não pode ser homem. Jesus, portanto, não pode ser Deus. Ele pode ser um ser de espírito elevado, acima da média, né? Como diz aí no nosso linguajar, eu sou acima da média. Jesus talvez seja esse ser acima da média, mas Deus ele não é, porque como é que ele é Deus se ele tem corpo? Se o corpo é mau, se quem criou o corpo não foi Deus, porque a matéria é má, como é que ele arroga para si o título de Deus? E Paulo vai defender com unhas e dentes a divindade de Cristo. Um outro tema que eu entendo que está presente na carta de Colossenses é o tema Trindade.
Nós vamos observar ao longo da exposição da carta que Paulo trata da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo como agentes do corpo de Cristo, como agindo na igreja constantemente. Então nós vemos aí as três pessoas da Trindade atuantes, e Paulo mostrando isso aqui na carta. Um outro tema que a carta aos Colossenses trata é acerca da providência. Quando Paulo diz que Deus criou todas as coisas por intermédio de Cristo, mas mais do que criar, Ele sustenta todas as coisas com o seu poder. Nós chamamos isso de providência, é o fato de que Deus hoje sustenta todas as coisas em Cristo. Deus não criou esse universo e deu as costas para ele, como os deístas pensam, e ele não interfere mais na criação. Ao contrário, Deus criou todas as coisas, mas as mantém pelo seu Espírito e por Cristo também, que sustenta todas as coisas. Então, entendo que Colossenses vai nos falar sobre a obra da providência, e isso tem aplicações preciosas para as nossas vidas. Saber que Cristo ainda hoje trabalha em nosso favor, que Ele sustenta esse universo. Colossenses toca numa questão também de usos e costumes. Qual é o limite disso? Essa questão tem dividido tanto a cristandade nos nossos dias, meus irmãos, não é verdade? Alguns irmãos que vêm do mundo para a igreja, e quando eles chegam na igreja, parece que eles caem dentro de outra prisão, porque eles não podem mais fazer absolutamente nada. São proibidos inclusive de se relacionarem com pessoas ímpias, se afastam dos seus amigos, se afastam de familiares, e a pessoa chega a um momento em que ela conclui que antes no mundo ela tinha mais liberdade, não espiritual, mas liberdade natural, no sentido corriqueiro. Essa pessoa tinha mais liberdade quando estava fora da igreja do que agora que ela está em Cristo. Então é interessante a gente pensar nessas coisas. Será que a gente não cria regras às vezes que a Bíblia não nos impõe? E a gente impõe sobre as pessoas um fardo excessivamente pesado que elas têm dificuldade de carregar e nós mesmos não temos condição de carregarmos. Então é preciso a gente pensar isso sobre a questão de usos e costumes. Quando a gente chegar, por exemplo, no capítulo 2, nós vamos levantar essas questões e fazer as aplicações. Eu entendo, meus irmãos, que Colossenses também toca numa questão importante que são as missões e a evangelização. Há uma responsabilidade da igreja de realizar o seu papel, a sua missão, cumprir a sua missão aqui nesse mundo, que é a adoração a Deus. E dentro desse propósito da adoração, ela convida outros para participar por meio da evangelização. Ela chama outros por meio da pregação e da evangelização. Quando Paulo fala aqui de Epáfras, como sendo um conservo seu, que ouviu o evangelho provavelmente em Éfeso, durante os 2 anos que Paulo esteve lá, e depois esse homem volta para Colossos e ele evangeliza os seus conterrâneos, ele prega o evangelho para ele. Eu entendo que essa carta nos desafia a pregar o evangelho para as pessoas. Nós não podemos esperar das agências, nós não podemos terceirizar a missão, como se a gente pagasse os missionários, pagasse as agências, doasse, desse oferta para elas e agora elas se viram para fazer o trabalho de evangelização. Nós não podemos terceirizar a missão da igreja. Entendo também que um outro ponto teológico que Paulo toca aqui nessa carta é a escatologia. Nós vamos observar que Paulo vai dizer que nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo esse tempo. Então, escatologia é um tema importante e que é tratado aqui nessa carta. Para a gente concluir, e depois eu vou trazer um pouco da estrutura da carta. Pastor, você pode estar perguntando, qual a importância de estudar essa carta? Por que nós devemos estudar esta carta? E aí eu
esbocei aqui algumas razões. Primeira delas, nós precisamos como igreja continuar afirmando a suficiência da igreja de Cristo e de Cristo. Não é muito incomum, meus irmãos, algumas pessoas hoje, inclusive crentes, protestantes, pensarem que outras religiões que não professam Cristo podem estar certas, tanto quanto nós. E elas usam o argumento como se nós fôssemos egoístas demais, arrogantes, para dizer que só o cristianismo e Cristo é que estão corretos. Por que Buda não está certo? Por que Gandhi não está certo? Por que Maomé também não está certo? Por que o Papa não está certo? Eu entendo que há necessidade de nós afirmarmos as doutrinas bíblicas e a suficiência de Cristo e da fé cristã para todas as coisas. E não podemos cair nesse argumento do politicamente correto, dessa espécie de ecumenismo, né? Vamos fazer aqui uma grande aliança. Afinal de contas, nós falamos em nome de Deus a partir de perspectivas diferentes. O Deus para mim é o Deus bíblico, é Jesus Cristo, mas o meu é Maomé. Recebem nomes diferentes, mas no final das contas o propósito é o mesmo: amar o próximo, ensinar as pessoas a serem pessoas melhores. Por que não nos juntarmos àqueles que são seguidores de Gandhi? E ao invés de adorar a Gandhi, a gente se firma nos ensinamentos que Gandhi trouxe e que de alguma forma se alinham com os ensinamentos de Cristo. E a gente pode habitar debaixo do mesmo guarda-chuva. Entendo que a carta aos Colossos é importante para a igreja de Cristo hoje, porque nós precisamos afirmar a supremacia de Cristo. Nós precisamos declarar a plenos pulmões que Cristo é suficiente para as nossas vidas. E isso não é negociável no Evangelho. Uma outra razão, meus irmãos, é que a carta de Colossos, na carta, Paulo alerta aquela igreja sobre as vãs filosofias da sua época. Talvez Paulo estivesse pensando aqui nas práticas da heresia de Colossos, ou da filosofia grega que estava penetrando aos poucos na igreja. Precisamos ter cuidado com as filosofias vãs de hoje. Existem questões que para a igreja são inegociáveis. Aqui nós podemos pensar em questões éticas, de moralidade. Algumas pessoas levantam a bandeira de que o cristianismo já está ultrapassado e que nós precisamos repensar a nossa interpretação dos textos bíblicos, fazendo uma interpretação que de alguma forma se encaixe no pensamento do homem pós-moderno, do homem moderno, que afinal de contas tem um novo olhar para as coisas, uma nova hermenêutica, uma nova forma de interpretar a realidade. Quem disse que nós precisamos ficar bitolados às antigas interpretações que nós recebemos da Bíblia? Precisamos ter cuidado com as vãs filosofias, com as teologias falsas. A terceira razão que eu entendo, meus irmãos, que essa carta é importante para as nossas vidas, é que aqui Paulo, a partir do capítulo 3, ele vai falar de coisas práticas da vida cristã. A vida cristã não é, como eu já falei, não é um emaranhado de dogmas. A fé cristã é algo prático, que tem implicações práticas no dia a dia. E nós vamos ver como essa união com Cristo traz resultados práticos para o nosso cotidiano. Então, Paulo aponta os resultados da vida da nova vida em Cristo. Quarto, entendo que essa carta é importante porque ela nos adverte contra o espírito do ascetismo. O cuidado que devemos ter ao impor regras, costumes rígidos sobre as pessoas, quando na verdade a Bíblia não as proíbe, não as ordena, ou por meio de mandamentos secundários não nos proíbe de fazer. Precisamos ter muito cuidado com isso.
porque a gente corre o risco de se tornar uma seita, e que a gente tem o único papel ficar vigiando os outros, para ver se a fulano tal pisa fora da linha. E aí quando pisa, a gente está ali já com o cajado na mão para disciplinar a pessoa, para punir a pessoa. Então Paulo alerta esses irmãos: tenham cuidado com o rigor ascético, não imponham um peso sobre as pessoas que a Bíblia não impõe. Entendo que essa carta é importante também, em quinto lugar, porque ela nos relembra os papéis dentro do contexto da família e da sociedade como um todo. Nós vamos ver, a exemplo de 1 Pedro, que Paulo vai falar sobre o papel do marido, o papel da mulher, o papel do servo, o papel do Senhor, nas mais diversas relações. Entendo também, em sexto lugar, que essa carta é importante porque ela nos ajuda a combater o sincretismo e as práticas religiosas que estão presentes, meus irmãos, no protestantismo brasileiro, por exemplo. Vamos pensar, por exemplo, nas práticas que tem na igreja evangélica brasileira, que são próprias das religiões de matriz africana. Nós vemos hoje um cristianismo, entre aspas, que mais se parece com as religiões do contexto africano e do baixo espiritismo do que com o evangelismo, o evangelho mesmo. Vamos pensar em algumas coisas, por exemplo, os banhos, as águas milagrosas que você coloca sobre a televisão, os objetos, adereços. Recentemente nós vemos as campanhas para você comprar almofada para quem está com prisão de ventre, comprar vassoura para varrer os males de dentro de casa, comprar um bloco ungido, feijão com cetum, uma bênção que cura o vírus, o novo coronavírus. Pessoas que passam embaixo de mantos, pisando em sal e tocando no manto para serem curadas. Isso é coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. Isso é fruto do sincretismo religioso brasileiro, e essas igrejas vão trazendo, né, essas práticas, e aí a gente vê em alguns contextos de culto, pessoas que começam a rodopiar e caem pelo chão. Tem um autor chamado Paulo Romero. Ele é professor na Universidade Mackenzie. Ele é assembleiano, e ele escreveu um livro em que ele fala exatamente sobre essas semelhanças entre as práticas das religiões de matriz africana e aquilo que nós vemos em alguns ambientes da igreja protestante brasileira. E aí você vai ver algumas imagens, realmente são semelhantes. Se você observar, nas religiões de matriz africana, você vê aquelas pessoas rodando, e as mulheres normalmente com aquelas saias bem rodadas, e elas vão rodando, ficam rodando, cantando, repetindo os mantras, até que eles entram em êxtase, caem pelo chão e começam a falar coisas desconexas. Isso é muito comum também em algumas denominações, especialmente da linha neopentecostal. Meus irmãos, estas são práticas que tem nos nossos dias. Por isso eu entendo que a carta de Colossos, ela tem palavra de Deus para nós. Em sétimo lugar, entendo que a carta aos Colossos é relevante para os nossos dias, porque nos exorta contra a sensualidade, exposição do corpo. Esse é o contexto que nós vivemos. As redes sociais estão aí, elas se tornaram uma vitrine, onde as pessoas expõem o corpo. E eu fiquei pensando de mencionar isso, mas eu vou mencionar, só a título de ilustração. Aí você vê algumas imagens de pessoas crentes, tirando selfies, sensualizando, né, às vezes expondo o corpo, e aí com um versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, fazendo caras e bocas e expondo o corpo, e ao mesmo tempo com um versículo bíblico. Entendo que quando Paulo exorta essa igreja sobre a sensualidade, a licenciosidade, esta carta tem muito a nos dizer nos dias de hoje, especialmente
numa cultura em que nós vivemos, onde há o culto a tantas coisas, inclusive ao corpo, Eu gostaria de ler uma frase aqui, já caminhando para a nossa conclusão, de um autor chamado Jack Arnold. Ele diz o seguinte, falando sobre a relevância da carta de Colossos para os nossos dias, ele diz: nossa moderna sociedade tecnológica tem produzido a despersonalização. O homem é pouco mais que uma máquina, mas a carta aos Colossenses é relevante para nos fazer ver que somos pessoas criadas à imagem de Deus. Paulo fala sobre isso. Colossenses é relevante para esta era do pragmatismo, quando as pessoas não perguntam mais se é verdade, mas se funciona. Colossenses é relevante para esta época de imoralidade, infidelidade e tantos pecados morais que nós observamos em nossos dias. Meus amados irmãos, na próxima semana nós vamos iniciar, se Deus quiser, o estudo do capítulo 1, e nós vamos ver que a carta se divide em 2 blocos grandes. No primeiro bloco, capítulos 1 e 2, Paulo fala sobre a supremacia de Cristo, sobre todas as coisas. A partir do capítulo 3 e 4, Paulo vai falar sobre os resultados práticos da nossa submissão a Cristo. Estamos em Cristo. E daí? Quais são os resultados práticos no dia a dia dessa união com Cristo? Se Deus nos permitir, na próxima semana, nós iniciaremos a nossa jornada, tá bom? Vamos orar nesse instante?